melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, boa tarde. Agora são 14 horas e 1 minutinho na capital de todos os paraibanos e também de todas as paraibanas, né? Eu sou Dalmo Oliveira, iniciando mais uma edição do seu programa Alô Comunidade na tarde deste sábado, ao vivo aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Olha, a gente está dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade Paraibana. Estamos iniciando a edição 196, tá certo? Hoje é sábado, dia 23 de maio, né? 23 de maio do ano da graça de 2015. Eu sou Dalmo Oliveira e nós vamos com vocês até às 15 horas ao vivo aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Boa tarde, companheiro Beto Palhano. Boa tarde, companheiro Dalmo Oliveira. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui novamente, produzindo o programa Alô Comunidade, que é um programa temático, aliás, inclusive, talvez o único programa temático do Brasil. Boa tarde, comunidade paraibana. Estamos iniciando mais um programa Alô Comunidade. Eu sou Beto Palhano e nós vamos com vocês até as 15 horas. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Beto Palhano da Sociedade Cultural Posse Nova República. O Alô Comunidade é uma parceria inédita entre uma emissora pública e o movimento de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba, numa iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Este programa é uma realização conjunta com o coletivo de comunicadores Novos Rumos e com o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. A produção é de Dalmo Oliveira. Locução e apresentação de Beto Palhano. Nas reportagens externas nós temos o nosso repórter comunitário Evânio Teixeira, da cidade do Pilar. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores permanentes a jornalista Fabiana Veloso, o comunicador e artista popular, escritor, dramaturgo e também escritor e especialista em editais de cultura Fábio Mozart, também Sanderli, Marcos Veloso e a jornalista Mabel Dias, Palhano. E no controle de áudio, o nosso grande amigo Maurício José Mesquita, para que a gente mande aqueles aplausos. Aquele abraço! É isso aí, agora são 14 horas e 4 minutos. O nosso programa é retransmitido pela maior articulação de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba. Estão conosco nesta iniciativa as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, a Rádio Voz Popular da comunidade São Rafael. Também conosco a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. E a Rádio Independente da comunidade do Timbó. Rádio Associação Cactus, lá de Managaru. A Rádio Acauã, da cidade de Aparecida. Também conosco a Rádio Quebra-Mar FM, lá da cidade portuária de Cabedelo. E a Rádio Araçá FM, da cidade de Mari. Ainda a Rádio Umbu FM de Umbuzeiro conosco nessa parceria. A Rádio Casa Branca da cidade de Bahia.
E também a Rádio Comunitária Nordeste FM da minha querida Guarabira. E a Rádio Comunitária Verdes Mares da cidade de Pilar. Também conosco a Rádio Web Porto do Capim, emissora na web capitaneada pela jornalista Edileide Vilaça. E a Rádio a Cabo Sistema Cabo de Comunicação da cidade de Caldas Brandão. Beleza, você ainda pode nos seguir através do Twitter. A gente tem um perfil aí chamado @AlôComunidadePB. E também através dos sites www.diretodosemauá.com.br e ainda pelo www.radiozumbijp.blogspot.com.br www.novosrumosjornalistas.blogspot.com.br. O Alô Comunidade também pode ser ouvido diariamente a partir das 14 horas pelo site da Rádio Porto do Capim.com.br. E você ainda pode interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. Quem ligar, a primeira pessoa que ligar hoje estará sendo presenteado com o livro Fronteiras entre o Palco e a Tela, Teatro na Paraíba, de 1900 a 1916, do professor Romualdo Palhano. Já tem ouvintes na linha, você pode ligar aí, ó. Na tarde de hoje nós vamos deixar os telefones abertos, 3218-7928, fala com Maurício Alves, 3214-7796, 3214-7797, você liga direto aqui para os aparelhos da nossa cabina de locução. Olha, se você tem interesse em anunciar no Alô Comunidade para fortalecer esse projeto e a luta social pela democratização da comunicação no estado da Paraíba, entre em contato com nossos agentes publicitários pelos telefones 8897-1340, operadora Oi, ou pelo 9665-0161, operadora TIM. Dalmo, o Everton Carneiro é comunicador da Rádio Comunitária Alto Alegre FM da cidade de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. Ele foi homenageado como um dos melhores locutores do ano de 2014, desculpem. Estas pessoas são responsáveis por levar a música e a alegria até a sua casa. Eles são apenas simples colaboradores, não são profissionais, mas fazem o máximo e se esforçam para manter a qualidade e a responsabilidade como se fossem verdadeiros profissionais. São pessoas da comunidade que em outras rádios jamais teriam a oportunidade de estar atrás de um microfone, comunicando e deixando as pessoas mais felizes e informadas com seu trabalho. Levam até a casa dos cidadãos 24 horas de música, informação e entretenimento. É uma declaração da Associação Rádio Comunitária Rulha Negra. Tá no ar aí? Tá. Vamos lá, quem? Professor Marinaldo de Mangabeira. Boa tarde, Marinaldo. Boa tarde, vocês aí tá na mesa, aí nesse programa. Eu gosto de estar sempre ouvindo aqui aos sábados, estou em casa fazendo meu serviço. E sempre na escuta aí, como vocês aí falam diversos assuntos, né, que é muito importante. Beleza, Marinaldo. Você ganhou mais um livro aqui do professor Dr. Romualdo Palhano, que por acaso é irmão do nosso locutor aqui, auxiliar, professor Roberto Palhano. Ele escreveu um livro sobre... O que é isso aí? O que é isso aí, Palhano? Isso aqui é Fronteiras entre Palco e Tela. É a transição no período que o teatro, os edifícios, precisamente, os edifícios de teatro passaram a migrar para o cinema.
passaram a ser ser utilizados tanto para apresentações de teatro como para apresentação de cinema. E ele trata dessa migração, dessa transformação da migração do teatro para o cinema, quando o teatro praticamente é envolvido pelo cinema. Beleza. Inclusive o irmão dele tá aí, mora no Amapá, esse lugar eu morei também, quase 20 anos lá, viu? Nós já conversamos a respeito disso, companheiro. Realmente essa cidade eu passei muito tempo lá também, essa cidade que hoje ele tá, que é Macapá, né? Exatamente. Eu morei lá quase 20 anos lá. Beleza, Marinaldo. Uma palma da minha mão. Um abraço. E segunda-feira eu apoio lá na Tabajara. Obrigado aí pela audiência, companheiro. Fica aí na escuta. Muito obrigado pra vocês também. Um abraço. A gente continua até às 15 horas aqui, trazendo uma atualização do universo da comunicação comunitária, da cultura popular também. Por falar em cultura, Beto Palhano, a cantora Elô Nascimento lança o seu show Minha Verdade no Sabadinho Bom deste sábado. Começou aí também por volta das 2 da tarde, já deve estar rolando. Elô possui 10 anos de bagagem musical e vem recebendo cada vez mais notoriedade nos meios culturais paraibanos. O evento é aberto ao público ali na Praça Rio Branco, né? Onde acontece o Sabadinho Bom, todo sábado, na tarde de hoje. Elô Nascimento trazendo um repertório aí com clássicos da música popular brasileira e do samba, que são referências na trajetória dela, como Jovelina, Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Alcione, Leci Brandão, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Maria Bethânia. Tem um elenco aqui fantástico de personalidades da música brasileira que devem entrar no repertório da Elô Nascimento agora à tarde, lá na Praça do Sabadinho Bom. A informação está na agenda cultural do jornal Contraponto, assinada pela Catarine Laroche, para quem a gente já agradece aí. Utilizamos muito a agenda também aqui do jornal Contraponto, Palhano. Dal, mandar um alô aqui para os nossos rádio ouvintes assíduos, né? Que é o motorista Borges, Dona Hilda Palhano, o nosso amigo Evânio Teixeira, que a gente falou ainda agora, Volgran, o Cebolinha, que sempre nos escuta, seu Roberto Bezerra do Alto do Mateus, Dona Lia Serrano, Dona Lia do Geisel, que é ouvinte assíduo, e seu Theo, que até o presente momento não ligou ainda. Ele perdeu de ganhar o livro hoje, né? Que ele sempre liga, é o primeiro que liga. E essa notícia é importantíssima, porque fala sobre rádio comunitária. A audiência das rádios comunitárias supera a da TV Globo no interior de São Paulo. Mentira. Brincadeira, amigo. Fala sério. Este é o retrato da situação da radiodifusão no estado de São Paulo, que tem 645 municípios e população de 42 milhões de habitantes. Rádios comunitárias estão presentes em 512 municípios, mas em 192 municípios, 30% do total, elas são o único meio de comunicação eletrônica existente. A situação atual vai ainda evoluir rapidamente em favor das comunitárias quando estiverem operando as 34 comunitárias da capital daqui a 6 meses e mais 18 em grandes cidades da Grande São Paulo. Não se leva em conta aqui as cerca de 200 rádios não autorizadas, consideradas piratas. É uma boa notícia, né, Palhano? Aí as rádios comunitárias aí no interior de São Paulo conquistando aí a audiência, né, da população. A gente sabe que a rádio comunitária ela tem um diferencial das outras emissoras, né, e acaba abordando temas que não saem na mídia convencional. Então essa notícia é bastante interessante no sentido de nos mostrar a dinâmica da radiodifusão comunitária pelo Brasil. Olha, queria comentar também rapidamente, Beto Palhano, essa semana a Paraíba perdeu um dos mais importantes artistas plásticos paraibanos, o Hermano José,
falecido na última quinta-feira, aos 92 anos. Hermano José, que tem uma longa trajetória nas artes plásticas paraibanas, tá certo? Nasceu no dia 15 de julho de 1922, em plena Semana de Arte, né? Em que a arte moderna se consolidava no Brasil. 22. Muitos pensam que foi em Caiçara que ele nasceu, no Agreste Paraibano, onde o garoto cresceu sob a influência de forças da natureza, ali na região rural de Caiçara, região aí no Brejo, né? E tem um texto aqui também do Aldaci Júnior no Jornal da Paraíba, trazendo aí um perfil aí do Hermano José, inclusive ouvindo alguns outros artistas plásticos comentando a vida e obra de Hermano José, ele que foi agitador cultural nos anos de 1940, quando fundou o Centro de Artes Plásticas da Paraíba, chamado CAP, né? O Hermano José, que a gente teve essa perda essa semana. Tem aqui comentários de Flávio Tavares, Miguel dos Santos e de Fred Svendsen, entre outros, falando aí sobre a questão do desaparecimento do artista plástico Hermano José, e ele que retratou aí a barreira do Cabo Branco nas suas telas, retratou paisagens aqui da cidade de João Pessoa e também paisagens do interior, tá certo? O artista Hermano José, que realizou uma retrospectiva em 2013, ele realizou uma retrospectiva com 70 obras do Hermano José, com esse motivo paisagista, que era o grande forte aí, né? O grande foco do Hermano José, falecido essa semana. Um grande artista que merecia todo respeito, inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, era um artista de primeira grandeza. Por falar em artista, nós estamos preparando aí, produzindo aí o show de lançamento do CD Minha Raiz, Minha História, do sambista guarabirense Zé Catimba, que está de malas prontas para retornar a Paraíba e João Pessoa. E o Zé Catimba gravou uma pequena sonora, um spot aí para convidar a galera de João Pessoa para o show que nós vamos realizar no próximo dia 6. Solta aí, Maurício. Alô, pessoal, quem fala aqui é Zé Catimba. Estarei aí em João Pessoa, no Centro Cultural da Energisa, lançando o meu CD Minha Raiz, Minha História, no dia 6. E gostaria muito que os meus irmãos estivéssemos juntos, nos abraçando, cantarolando, fazendo a festa. Dia 6 de junho. Aguardo meus amigos, meus irmãos por destino, no Centro Cultural Energisa. Um beijo no coração, Zé Catimba. Sorria. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2h19. Já que a gente falou em Zé Catimba, a gente vai abrir um espaço também hoje para a música paraibana de qualidade. Aqui um bloco do nosso programa. De vez em quando tem, de vez em quando não tem, né, Palhano? Mas hoje a gente está com o tempo um pouquinho mais elasticido, esperando aí os convidados entrevistados para a tarde de hoje. E vamos destacar então uma faixa desse CD que o Zé Catimba vai lançar no próximo dia 6. Um CD que foi financiado pelo Fundo de Cultura da Prefeitura de Niterói, onde mora o Zé Catimba, e foi gravado aí pela Niterói Discos. Um CD, é o primeiro CD da carreira dele, viu, Palhano? Exatamente. Tem 10 faixas aqui. Com um detalhe, né? Primeiro CD da carreira dele aos 82 anos de idade. Exatamente. Você vê que nunca é tarde para você, né, iniciar um novo processo na sua vida. Zé Catimba, que declarou à imprensa do Rio que tinha um pouco de
de vergonha da voz, não gostava da sua própria voz e por isso nunca tinha gravado. Isso ele vai responder aqui pra gente. Aí quer ver ao vivo. Sábado 6 de junho, ele vai dizer por que ele deixou de lançar, de interpretar o seu próprio trabalho durante tanto tempo, durante 8 décadas. Só agora que ele decidiu... 8 décadas não, vamos dizer que ele tenha começado a compor aí com uns 20 anos de idade e pelo menos 70 anos. 70 Quase 70 anos compondo. E, gente, é o seguinte, o Zé Catimba, ele diz a lenda que ele tem 800 músicas compostas, 800 peças, né? Samba, MPB... E por aí vai. E com vários, inclusive com vários grandes músicos, né? O João Nogueira, o Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila. Exato. São parceiros do Zé Catimba. Nesse CD aqui que ele gravou, cara, o primeiro CD, assim, autoral dele, ele sozinho cantando, ele chamou 4 feras aí, pra fazer um dueto, né? Em 4 faixas. A primeira é Martinho da Vila, que ele gravou Tá Delícia, Tá Gostoso, esse samba clássico aqui, né? Depois ele gravou Martim Sererê, que é um samba enredo campeão, ele gravou com Zeca Pagodinho, ninguém mais, ninguém menos do que Zeca Pagodinho. Tem uma faixa chamada Do Jeito Que o Rei Mandou, que ele havia composto e havia sido gravado por João Nogueira, e que Catimba gravou agora com Diogo Nogueira nesse CD. Mas nós vamos destacar, Maurício, a faixa número 6, Emana, com a participação especial de Mônica Mack. Mônica Mack. Ela que é uma revelação aí também do samba e da música carioca de Niterói, essa moça, e gravou com Zé Catimba, Emana. Preste atenção nessa letra, viu? MPPQ, música popular paraibana de qualidade. Bené Silva Mana, Mania Rainha Ginga da irmã nação africana, Calara irmã Anastácia, quando a mãe foi lutar, e a raça que vai ser forte se todo mundo irmanar. Emana, 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 irmana, humana, mana, mana, emana, 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 irmana. Mana do céu, chuva fina, pra terra do lavrador. Mana da terra é o fruto, maná do homem, o amor. Irmã amiga está presa, mas ainda vai se soltar. Aioca é Janaína, que anda aí manjar. Emana, 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 irmana, humana, mana, mana, emana, 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 irmana. Emana, emana,
da irmã nação africana. Calar a irmã Anastácia, Manamaí foi lutar. E a raça que vai ser forte se todo mundo irmanar. Emana, 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 irmana, humana. Mana, mana, emana, 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 irmana. Mana do céu, chuva fina, pra terra do lavrador. Mana da terra é o fruto, mana do homem, o amor. Irmã Namíbia tá presa, mas ainda vai se soltar. A Ioca é Janaína, quem anda e Iemanjá. emana, 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 irmana, humana. Mana, mana, Emana, 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 irmana. emana, humana. Mana, mana, Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Dias 30 e 31 em Cabedelo teremos o primeiro Fest Mirim com Frozen, Patati Patatá, Peppa Pig e Galinha Pintadinha. Dias 30 e 31, sábado e domingo às 16 horas no Teatro Santa Catarina. Um verdadeiro show de atrações. Imperdível. Informações 8888-4845. Apoio Crianças e adolescentes não mudam de comportamento sem motivo. Tristeza, agressividade, isolamento, notas baixas, lesões corporais são sintomas mais frequentes de assédio e abuso sexual. Seu silêncio marca a vida de uma criança. Abuso e exploração sexual. Denuncie. Ligue 123 e mude essa história. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, beleza. Agora são 2 horas e 29 minutos. Maurício Alves. Olha, nós recebemos um convite aqui da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de João Pessoa, convidando representantes de vários movimentos de juventude e também do movimento negro para participar de uma reunião que vai tratar de ações contra o extermínio da juventude negra. Vai ser no dia 29, nessa próxima semana, das 14 às 17 horas, no auditório da Funjop, aqui no centro da cidade. Convite aí do companheiro Nivaldo Pires, né? Ele que é o titular da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial do município de João Pessoa. E Palhano, tem um outro convite aqui para a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba. Esse ano eles estão discutindo comida de verdade no campo e na cidade por alimentos e soberania alimentar. É uma promoção do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e do Governo da Paraíba, através da Secretaria do Desenvolvimento Humano, tá certo? E esse ano vai acontecer a 4ª Conferência Estadual com esse tema. Deixa eu ver aqui, a próxima etapa é no dia 28,
Próximo dia 28, Conferência Regional do Agreste, tá bom? Vai ser aí na UEPB. Eu não tô aqui com o endereço certo, mas é no auditório da UEPB em Bodocongó, em Campina Grande. Conferência Regional do Agreste, no dia 28 próximo, das 8 da manhã às 17 horas. Lá o dia inteiro discutindo segurança alimentar na próxima quinta-feira na cidade de Campina Grande. E em seguida, nos dias 2 e 3 de junho, conferência temática Ciganos. População cigana vai discutir essa temática no centro de treinamento na cidade de Souza. Certo? No dia 2 é a conferência temática com os ciganos e no dia 3 é a conferência regional do Alto Sertão. Vão ser duas conferências emendadas, uma colada com a outra, discutindo a segurança alimentar no estado da Paraíba. Agora são 2h32. Dalmo, que a maior comunidade cigana do Brasil se concentra exatamente na cidade de Souza, no estado da Paraíba. É a maior concentração de ciganos no Brasil. É por isso que o meu amigo Arimateia França e a minha comadre Aldenora escolheram a cidade de Souza para fazer essa conferência, justamente para facilitar a participação da comunidade cigana. Nós estamos aqui nos estúdios da Tabajara M, com o promotor de justiça, Marinho Mendes. Professor Marinho, mais uma vez, bem-vindo ao programa Alô Comunidade. A gente gostaria de abrir os microfones para a sua saudação inicial na tarde de hoje. Dalmo, eu que quero agradecer e dar uma boa tarde bem efusiva a todos os ouvintes desse respeitável programa Alô Comunidade. Encampado por você e o Palhano. O Palhano é uma figura que já é animada e no microfone fica mais animada ainda. E vocês sempre trazendo à baila temas palpitantes, temas do dia, temas que interessam a toda a sociedade. E cumprimentar o nosso o homem da técnica ali, Maurício José. O Maurício José. Sem ele não se fala. É verdade. Maurício, que nos acompanha aqui no controle aqui do áudio. Boa tarde, Marinho. Queria iniciar com lhe perguntando, você esteve nos últimos dias muito visível na mídia aqui de João Pessoa, na mídia paraibana de um modo geral, tratando de um tema espinhoso, né, Marinho? Inclusive em relação a essa coisa aí do extermínio da violência contra a juventude negra de um modo geral e contra essa história da redução da maioridade penal. Queria inicialmente que você fizesse um panorama dessa discussão, como é que você viu o tratamento da mídia em relação a esse tema. Quero dar uma boa tarde aqui também para o nosso amigo Francinaldo, que nos acompanha e nos prestigia nesse programa, nessa entrevista. Beleza. O panorama da mídia que eu faço, tem uma mídia boa, uma mídia esclarecida, uma mídia comprometida, uma mídia encarregada de levar informações sérias, informações que interessam. E tem outra mídia, que é essa mídia que eu chamo a mídia da morte, a mídia da bagaceira, a mídia da cultura de morte, a mídia que introjetou uma cultura que a gente chama também de violência invisível. Ela introjetou a cultura dos poderosos para matar, para prender, né, para violentar e criminalizar a pobreza do Brasil. Então, essa mídia, ela cuida apenas e dá espaço permanente apenas para os efeitos da criminalidade. Ela, em momento nenhum, ela trata das causas. E a nossa grande discussão, as causas. Governo nenhum do Brasil, dos 3 níveis, aliás, atacam as causas. Nem os governos municipais, estaduais, nem o federal.
não há projetos de resgate, de inclusão social. Aqui e acolá você vê uma coisinha, mas não é geral. Então nós dizemos e verberamos bem forte que um governo que não dá nada não pode reduzir a maioridade, principalmente para retirar dos seus ombros os encargos com os adolescentes maiores de 16 anos. A gente diz também que não se pode fazer uma lei para minorias. A lei é um trabalho, é uma conquista da sociedade. Quando algo está patente, algo já existe, algo é real, então isso precisa ser normatizado. Mas sempre em prol da maioria. Nós temos, segundo o IBGE, cerca de 25 milhões de adolescentes até 16 anos no Brasil. E segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 90 mil estão em conflito com a lei. Desses 90 mil, apenas 30 mil estão em situação de internação, em casas de internação, em casas de recolhimento. Também é uma pesquisa bem depurada, bem trabalhada do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que os crimes mais aberrantes, mais hediondos, como é o caso de homicídio, latrocínio, apenas 0,5% são cometidos por adolescentes. Então nós somos radicalmente contra, não admitimos uma lei para minoria. A própria Constituição Federal diz que tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, e a dignidade da pessoa humana, segundo o mundo inteiro, ela está pronta aos 18 anos. Ocorre o seguinte, que a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal. Talvez daí o propósito de o Congresso querer, a maioria dos congressistas, dos parlamentares, concordarem também, porque é uma questão mais eleitoral, né? Agora, aí como é que a gente vai tentar resolver este problema da sociedade que pensa, que concorda, que acha que a redução vai resolver um problema que na verdade, realmente eu concordo com você, não vai resolver. Baiano, o pior de tudo é que não vai resolver mesmo, como você disse. Os presos do Brasil, há pesquisas bem trabalhadas, bem fundamentadas, de que apenas 70% volta a reincidir. Uma derrocada total. No estado da Paraíba, nem presídios para, vamos dizer, prender esses adolescentes existe. Nem presídios existe. Então não vai dar jeito. O ministro Celso de Mello, lá do Supremo, diz que cadeia não recupera ninguém. O que recupera é a inclusão social, é escola, é educação. Marinho, esse tema é muito importante, muito bom, e toda vez que a gente abre a discussão, a sociedade logo se manifesta e quer dar a sua opinião. A gente já está com o ouvinte na linha. Se você não se importa, eu vou abrir para ele. Pode ficar à vontade. Para ele fazer um contraponto aí nessa posição. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Marinaldo. Boa tarde a você, Pailano, Dalmo e o seu Marinho. Olha, toda vez que fala sobre esse assunto na maioridade, tem gente que sempre defende, como esse cidadão está aí. Mas para quem não está vendo que a criminalidade do menor, 17 anos, tá uma coisa incrível. O povo brasileiro não está mais aguentando. Você vê no Rio de Janeiro, agora virou uma febre agora ser assaltado, o cara vai ficar a faca no pescoço das pessoas, aquele que paga os impostos. Seu Marinho, o povo brasileiro não está mais aguentando isso aí mais não. Quem está olhando, o povo brasileiro que vive levando esse país nas costas, é o que mais menos que está tendo proteção. E você chega aí na rádio e fica protegendo. Você vê, meu amigo, isso não está mais a hora, isso é um absurdo um negócio desse. Você deve ouvir o povo brasileiro. Não é minoria com você não, seu Marinho. Mas deixa acontecer alguma coisa com sua família, você muda de tom. Infelizmente, isso acontece. Olha, eu não sei se vocês se esqueceram aí. Beleza, Marinaldo. Marinaldo, obrigado. Coisas, pois não. Obrigado pela sua intervenção. A gente está com pouco tempo aqui. Vamos deixar a sua colocação para o nosso entrevistado comentar, tá bom? Me desculpa o corte, mas é porque a gente está com realmente um pouquinho de tempo e a gente já compreendeu sua intervenção. Vamos passar a palavra para o Marinho fazer um comentário. Obrigado pela participação.
Marinaldo, nós agradecemos. Tem um provérbio que diz assim: discordar com respeito e até brigar com amizade. Isso faz parte da democracia, faz parte do viver em sociedade. Você me tratou muito bem, né? E eu vou lhe tratar muito bem também, como é um costume meu. Mas a gente discorda, Marinaldo, pelo seguinte: é porque tanto o senhor como essa maioria, que eu não considero essa maioria não, em São Paulo 95% é a favor da redução. Mas eu creio que há uma opinião pública de São Paulo que elege Paulo Maluf, Alckmin. Para mim essa opinião pública ela é manipulada, né? Manipulada. E nós somos contra, Marinaldo, porque do jeito que o senhor está vendo, eles também, essa opinião pública, só vê o efeito. Logicamente que não tem ninguém a favor aqui de homicídios, de impunidade. Já existe um sistema legal de punição para o adolescente, que vai desde a medida de advertência, de semi-liberdade, até a medida de internação, que é uma prisão. Já existe um sistema de punição. E a gente não vê as causas. As causas, Marinaldo. A gente não nos reconhece. Eu nasci numa favela e eu me reconheço essa violência que aparece na televisão, criminalizando os pobres, exigindo medidas fortes. Você nunca viu um repórter dessa televisão que você escuta, que você vê, defendendo escolas profissionalizantes, bolsas de estudo, inclusão social, geração de emprego, geração de renda, projeto segundo tempo, escola integral, com cultura, com esporte. Isso é que vai dar jeito, não é punição. E nós, brasileiros, eu creio que a gente não seja vingativo, a gente quer cadeia, quer sangue, né? Já existe um sistema de justiça para eles. Marinho, você acha que se reduzir para 16 anos, daqui a uns 2 ou 5 anos, vai ter que reduzir para 14, para 12? Como é que é esse... Exatamente. Só complementando o comentário, Marco Marinho, inclusive as notícias de violência, hoje de questão de assassinatos, essas coisas todas, já registram jovens de 10 a 14 anos. Parece até que o próprio sistema da bandidagem, eles já estão prevendo a queda da redução da maioridade e já estão trabalhando com jovens mais jovens ainda. Palhano e Dalmo, esse é outro ponto que nós atacamos. Se reduzir para 16, o crime organizado, o tráfico ilegal de drogas, vai utilizar adolescentes de 14. Se baixar para 14, eles vão usar de 13, de 12. Já utilizam, né? Então, Marinaldo e os ouvintes desse respeitável programa, nós estamos elegendo as pessoas erradas. Nós temos que cobrar do governo, Marinaldo, você com esse bom raciocínio, com essa fala desenrolada que você tem, vamos exigir que os governos façam alguma coisa. Os governos, Marinaldo, estão em situação de conflito com a lei permanente, porque até hoje eles não cumpriram o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que era a criação de uma rede de proteção para a criança e o adolescente. Até hoje nunca foi feito, e nem você, nem esse pessoal, que a maioria cobra. Então, é bom nesse país, se elege as pessoas erradas para punir. Você, Marinaldo, prender é fácil, né, Marinaldo? Quando defende a redução da maioridade, você está defendendo que esses governos retirem a obrigação com o adolescente. Marinaldo, eu não sei se você já parou para pensar, você é uma pessoa inteligente, que com a redução da maioridade não se pode mais proibir um adolescente de 16 anos de ir no bar e pedir 1 litro de uísque, não. Ele pode sentar e pedir 1 litro de uísque, pedir a cerveja que ele quiser, ele vai tirar a carteira de estudante. Aí tem gente que diz o seguinte, Palhano, diz, mas ele sabe votar, ele sabe fazer filho. E eu discordo das duas posições. Ele nem sabe votar e faz filho por instinto. Ele não sabe as consequências, as responsabilidades que é educar um filho. Não sabe nem prevenir a gravidez, né? Não sabe nem prevenir a gravidez. E votar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez uma pesquisa. Os jovens do interior, 3 em cada 4, disseram que não sabiam, não estavam preparados para votar. Eles mesmos disseram.
em Minas Gerais, no interior. Em Belo Horizonte, a capital, 4 em cada 4 dizia que não estava preparado para votar. Para escolher o candidato. Para escolher um candidato. E aqui, Marinaldo, os deputados, Palhano, que no meu entendimento votam pela redução, são oportunistas e aproveitadores. Eu pergunto, os oportunistas da Paraíba que estão votando, alguém já viu defender uma política pública de inclusão social para quem vive à margem da sociedade, para quem vive nos grotões de miséria, nos bolsões de miséria? Alguém já viu? Ou esse pessoal compra os cabos eleitorais nos bairros? Eles não têm nenhum sentimento com o filho do pobre, é criminalizar. Se eu pudesse um dia sentar com o Marinaldo para contar a história, como surgiu favela, como surgiu a pobreza e como surgiu a violência, talvez ele pudesse me entender um pouco. Mas aqui o espaço é muito curto, a gente também tem que ser curto nas explicações. Ô Marinho, você falou aí numa tal de rede de proteção para a criança e o adolescente. Eu queria que você detalhasse melhor por que o Estado falha em produzir essa rede, em garantir essa rede e deixar as nossas crianças e os nossos jovens vulneráveis ao crime, ao tráfico de drogas. Você como especialista, inclusive, na área, né? Promotor... Dalmo, Palhano. Dalmo e Palhano, olha, o artigo 227 da Constituição Federal diz que a criança, o adolescente e o jovem devem ser tratados com prioridade absoluta. Prioridade. Minha gente, não precisa ser promotor não, Palhano. Precisa só ser uma pessoa bem informada. O que é que os nossos governos, em nível municipal, estadual e federal, têm feito pela criança, pelo adolescente e pelo jovem? Eu não vejo nos nossos municípios. Então teria que criar uma rede de proteção, com CREs, com casas de acolhimento, com programas de prevenção à droga, com programas de bolsa de estudo, primeiro emprego, e essa rede não foi criada. Então, nós temos o efeito. Se nada é feito, eu vou dar um exemplo com Bahia. Bahia, eu fui promotor da infância e da juventude, e conheci todos os bairros, mas conheci de lá, de ir nos domicílios, porque nós criamos um projeto lá, Ministério Público em Domicílio. Então, nós podemos observar que é um núcleo habitacional que não tem a presença do Estado em nenhum nível. Que a escola lá é caindo com fossas explodidas, né? Dentro da escola, sem um bico de luz, sem um quadro negro, sem janela, os professores inteiramente desestimulados. Não existe uma praça, Dalmo, onde possa se encontrar, onde possa se humanizar uma conversa, onde possa as pessoas se conhecerem. Não existe um espaço de aprendizado, de um ensino profissionalizante, da cultura, do esporte. Não existem esses espaços. Então, muitas crianças e adolescentes nascem já em comunidades onde o crime está bem próximo dele. Muito vulnerável. Muito vulnerável. Eu conheço adolescentes que entraram na prática de ato infracional, mas do lado da casa dele morava um traficante. Do outro lado morava um traficante. Na frente da casa dele morava um cidadão que era matador de um grupo de extermínio. Os amigos dele viviam na praça vendendo maconha. Então, minha gente, a mão do Estado zero. Como é que esse menino tem tudo? No estudo da criminalidade se leva em conta tudo isso. Um rico aqui e acolá pode fazer? Pode, mas alguma coisa também falhou no rico. E é isso que o Estado falhou, em montar essa rede de acolher, de agasalhar, de encaminhar essas crianças e esses adolescentes. Ô, Marinho, e aí acontece o efeito. Quando acontece uma morte terrível, é o efeito de nada que não foi feito, de tudo destruídos, laços familiares, a comunidade, tudo. Do descaso. Marinho, deixa eu te perguntar, se o Estado falhou, não consegue dar conta disso, como é que a sociedade pode ajustar o Estado para que ele
passe a dar conta dessa problemática, cobre do Estado as providências e não só construindo leis mais severas, mais duras, mais leis, né? Já tem lei com força aí e o pessoal fica querendo criar novas leis para ver se resolve e não resolve. Queria que você falasse um pouco do papel da sociedade em ajustar o Estado para essa situação. E a outra questão é a seguinte: nós do movimento negro sabemos que um jovem negro ele tem muito mais chance de abandonar a escola, por exemplo, antes de terminar o estudo, do que uma criança não negra, uma criança que tem uma condição diferenciada. E, logicamente, esse menino negro, essa menina negra, tem mais, não estando na escola, por exemplo, tem mais chance de estar sendo, né, cooptada para esse tipo de prática ilícita e tudo mais. Por que é que na nossa comunidade, a Paraíba está com um número muito desagradável em relação aos jovens negros, né? Nós somos os recordistas no Brasil na morte de jovens negros. Por que é que a comunidade negra é mais vulnerável do que as outras, Marinho, nessa situação? Ô Dalmo, interessante essa sua pergunta. Olha, no Brasil, só leis federais, leis comuns, ordinárias, nós temos já chegando à casa das 14 mil leis. Afora decretos-leis e outras leis especiais, como leis complementares, leis delegadas. Mas cada estado também tem o seu corpo de lei. Na Paraíba, a gente já passa das 8 mil. E depois nós temos, cada município também tem as leis. Nós temos um emaranhado de leis aí, que tem lei para tudo. Agora, o que é que a sociedade deve fazer? Eu fico muito triste, por exemplo, eu fico pensando, mas a sociedade é muito violenta também. Como é que o cara sai de casa e vota nesse sujeito aí, rapaz? O cara sai de casa... Ora, eu vejo a bancada eleita pela Paraíba violenta, oportunista, autoritária. Quem está aprovando, Palhando, a redução da maioridade é uma bancada chamada Bancada da Bala. Então, para nos situarmos aqui no estado da Paraíba, porque esse fenômeno não é um fenômeno localizado. No país inteiro, o país inteiro tem isso aí. Geral. Inclusive, então, a bancada da bala, você ia falando, são 3 bancadas que tem a ruralista. Que ele chama bancada da segurança, mas no final das contas, a imprensa do Sudeste, do Sul, trata essa bancada como bancada da bala. Bancada da bala. Ô, Mário, então, só para a gente contextualizar, você explicar por que chamaram essa bancada de bancada da bala e por que a bancada da bala se articula com a bancada evangélica e com a bancada ruralista para defender esse tipo de lei. Olha, interessante as perguntas. Olha, a bancada da bala, a bancada ruralista e a bancada evangélica são 3 bancadas conservadoras, ultraconservadoras. Ela não aceita as evoluções, né? As novas vamos dizer assim, modernidades da sociedade. E fortes. E tudo que se trata a família, que se trata a criança, o adolescente, ao crime, ao negro, eles querem botar para baixo. E tem muitos dessa bancada que defendem a violência no campo. São até artífices dessa violência no campo. Os ruralistas, que dominam os grandes latifúndios, que oprime o pequeno produtor, que toma a terra do pequeno produtor. Você conhece alguma empresa, alguma indústria de armas e de munição que bancou a campanha dos deputados na última eleição, não? Temos. A Taurus, a Rossi, são indústrias brasileiras. Por que eles bancaram? Para que não tenha proibição das armas. E esses deputados já trabalharam para essas empresas antes, porque teve um plebiscito no Brasil, quem diria não, quem diria sim porte de arma, a comercialização da arma. E agora, Dalmo, já começa essa bancada da bala, essa bancada ruralista, com um projeto para derrubar o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.000...
603 de 2003. Que coíbe o porte de armas, né? Que trata... Já existe PL, viu? Já existem vários projetos de lei, PLs, como está dizendo ali, para liberar o porte de arma. E aí, para as empresas venderem, para fabricarem arma, para encher esse Brasil de arma. Cada um com um revólver na mão, né? Cada um com um revólver na mão, para facilitar. Em toda esquina, é como se você estivesse botando crédito no celular. Em qualquer esquina você compra arma. Isso. Aí eu pergunto, esse é o modelo americano, não é, Marinho? É. Só que eu não gosto de defender o norte-americano, mas nesse caso lá, eles têm normas severas, têm uma orientação muito rígida para quem utilizar uma arma de forma equivocada. Dalmo, Rio que, meu Deus, esqueci o nome da ONG agora. Essa ONG diz que no Brasil nós temos 30 milhões de armas clandestinas. 30 milhões. Onde estão essas armas? Na mão de pessoas que não têm antecedentes criminais. E as armas do crime não vêm pela fronteira, não. São armas que originalmente foram compradas por pais de famílias, na falsa ilusão de que se iria defender. Iria se defender. Meus amigos, quando o fora da lei chega, você pode estar com 10 armas, ele não se mexa. E é assim que as armas vão entrando no mercado negro. Aí a sua arma passa a ser a arma da criminalidade. Da criminalidade, que essa arma vai matar alguém. Uhum. Então o cidadão é de boa índole, de boa formação, ele não nasceu para matar. Ele não é vingador. Então ele botar uma arma dentro de casa, se o bandido souber, vai buscar essa arma. Uhum. Eu tive uma experiência semana passada, 3 rapazes lá em Jacaraú possuíam a arma, um revólver dentro de casa. Cada um tinha um. Honestos, direitos, trabalhadores do campo, da agricultura. E um menino Adriano, o nome dele, Adriano, presidiário no semiaberto. Alguém falou para Adriano. E Adriano foi lá buscar, eles moravam no sítio, os meninos estavam trabalhando, capinando a uns 100 metros da casa deles. E Adriano disse, olha, eu sou da polícia, não precisou nem arma. Com a mãe dos meninos, eu sou da polícia, eu vim buscar as armas. Confiscar. Eu vou prender os 3. A mãe, não prenda meus filhos não, porque as armas estão aqui. 3 armas entraram para a criminalidade. Uhum. Então, minha gente, olha, esse tipo de propaganda, a gente chama de propaganda subliminar, viu, Marinaldo? Você que está nos escutando aí. Subliminar é o seguinte, é uma propaganda que você não sente. Passa despercebido. O cara fazendo uma propaganda em cima de você. Sutilmente. Sutilmente. Vou dar um exemplo. Lá onde eu trabalho, a prefeita pintava os prédios públicos de amarelo. E na campanha dela, todas as bandeirolas, camisetas, tudo era amarelo. O que é que isso acontecia? Quando alguém botava o olho no amarelo, por mais ingênua que fosse a pessoa, ele fazia a ligação rapidamente com as cores da prefeita. Isso é propaganda subliminar. Então a propaganda subliminar é que que o brasileiro precisa se armar, que ele não pode ser vítima, que ele tem direito a porte de arma, mas por trás está o grande projeto da Rossi e da Taurus, que é vender armas para o Brasil. A gente está conversando com o Marinho Mendes, ele que é promotor de justiça aqui no estado da Paraíba e tem defendido aqui em vários ambientes, em vários debates, essa defesa contra a redução da maioridade penal. Um debate muito difícil, né, Marinho? Muito difícil. Complicado. Complicado, e tem que ter coragem, porque senão o menino aqui, Marinaldo, foi legal comigo, mas tem gente que agride. Mas assim mesmo, Marinaldo, você é esse cara aí que tá defendendo, né? Você tem que ter principalmente coragem, né? E complexo, né? Porque esse tempo que a gente tem aqui é muito pequeno para a gente debater essa questão, que não se restringe, inclusive, só a questão da redução da maioridade penal, como a questão da liberdade para se obter armas.
tem outras questões também, por exemplo, essa vacina da gripe que está proliferada aí, que só beneficia os laboratórios que produzem a vacina. Pode ser colocado esse vírus. É verdade. Pode ser complicado. É bem bastante. São muitos temas para a gente discutir. Olha, tem uma notícia aqui que tem a ver com isso. O Movimento Negro de João Pessoa está propondo a mudança do nome da Praça Rio Branco. Entidades e indivíduos que atuam no movimento em João Pessoa querem mudar o nome da Praça Barão do Rio Branco, onde ocorre o evento Sabadinho Bom, no Centro Histórico aqui na capital. A ideia é fazer um tributo de reparação a uma mulher negra paraibana, em vez da atual homenagem ao advogado carioca. A proposta foi apresentada na última quarta-feira, dia 20, durante a roda de diálogo Abolição e a Vida dos Negros na Cidade. O evento ocorreu no Beco Filipeia, né, e participou com a modesta contribuição desse que vos fala e também de outros ativistas aí do movimento negro. A praça já foi palco de um grande massacre de índios no período inicial da colonização europeia aqui na cidade e depois abrigou a casa do capitão Mor, que era o mandatário dessa capitania. E ali também funcionou o nosso Pelourinho, onde os negros escravizados e os criminosos da época eram castigados e expostos à população. No período da ditadura militar, Marinho, ali na Praça do Rio Branco, os prédios ali da praça abrigavam aparelhos onde foram torturados presos políticos pela ditadura militar na Praça Rio Branco. Então aquela área ali tem toda uma carga negativa, complicada, e o movimento negro está querendo, pelo menos, e eu sou a favor, tirar a homenagem aí ao Barão, que ele já tem uma homenagem no Brasil inteiro. Não precisa de mais uma homenagem naquela praça ali, que era o Pelourinho de João Pessoa. As rodas de diálogos foram promovidas pelo Comitê Propulsor da Marcha das Mulheres Negras na Paraíba, principalmente aqui pela ONG Maria Quitéria, com a companheira Marli Soares, certo? E também na quarta-feira falou Socorro Pimentel, que participou aí da coordenadoria da promoção da igualdade racial da Prefeitura de João Pessoa, e também Danilo Santos, historiador e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da Universidade Federal da Paraíba. Esse grupo está propondo a realização de novas rodas uma vez por mês no mesmo local, provavelmente aos sábados, a partir das 9 horas, ali no Beco da Cachaçaria, né, no chamado Beco Filipeia, e para estar discutindo essa história até o dia da marcha. A marcha tem o tema contra o racismo, a violência e pelo bem viver, e essa marcha das mulheres negras vai ocorrer no dia 18 de novembro na capital federal, Brasília. É outro tema, viu, Dalmo, viu, Marcos? Que também cabe uma discussão qualquer, tematicamente, que é a questão da mudança de nome. Se nós costumamos, quando falamos aqui o conjunto do Geisel, que é onde nós moramos, a gente sempre cita ditador Ernesto Geisel, ex-ditador, bairro ex-ditador Ernesto Geisel. Essa questão de mudança de nome não se restringe exclusivamente a essa questão aí da praça, é muito mais amplo. Tem muitos bairros por aqui, Costa e Silva, o Castelo Branco e tal, que deveriam ser mudados radicalmente, na minha opinião. Aqui no Castelo Branco mudaram o nome da escola Presidente Médici, parece para João Goulart. Foi o Geraldo Magela, não? Parece que foi para outro nome. Sei que tiraram o nome. Mas o que eu quero dizer, Dalmo, é que isso é importante, porque isso aí mexe com os racistas. Isso. O racista, ele não vai ser contra a mudança de nome porque ele é contra a mudança de nome, ele vai ser porque ele é racista. Então o que acontece? Outro requisito que nos coloca contra a redução da maioridade. Segundo os organismos internacionais, os adolescentes e as crianças no Brasil morrem mais do que mesmo cometem atos infracionais. E os negros, mais ainda. Na Paraíba, isso é uma vergonha para nosso estado. Onde a capital de João Pessoa, onde mais mata jovens negros no país. Olha, o número é o seguinte: enquanto na média brasileira é de 5
para cada 100 mil, né, mortes, parece que a relação é essa. Aqui na Paraíba está em 13, para você ter ideia da proporção aí dessa diferença em relação à juventude negra. Marinho, nosso programa tem esse limite realmente, e eu queria pedir então para você dar uma concluída nesse pensamento, e a gente vai marcar outras rodadas aqui para você vir e continuar discutindo conosco essa temática aí da redução, né, da proposta de redução da maioridade penal e outros temas relacionados à sua experiência profissional e do seu ativismo nos direitos humanos. Dalmo, mas eu saio daqui profundamente satisfeito, porque o programa hoje foi, sinceramente, de altíssimo nível, com perguntas aqui maravilhosas, que eu precisava ter até mais uma gaminha de conhecimento para responder. Uma gaminha não, uma gamona. Mas o que eu quero dizer é que o nosso país é um país racista, desigual, injusto. Eu tenho visto muita gente... preconceituoso. E o pior de tudo, muita gente, às vezes, gente negra, que não se reconhece como vítima de uma violência simbólica, de uma violência invisível. O que seria, segundo Pierre Bourdieu, uma violência invisível? O dominador coloca-nos uma cultura, né, dá alguma coisa de bom e coloca a cultura dele. E a gente não se reconhece como sujeito dessa vitimologia. Marinaldo ligou aqui, eu vou falar no nome dele, porque ele me pegou pesado, ele, né? E participou, né? Participou, eu tenho certeza que Marinaldo não se dá conta que quando um jornalista desse da televisão está mostrando um pobre, um adolescente, ele não se dá conta que ele está representado ali. Que ele pode ter vindo, talvez Marinaldo tenha vindo de berço de ouro, né? Mas a maioria não veio. Aquele pessoal somos nós. Com a diferença, às vezes nós tivemos maiores oportunidades, a gente quer vir egoísta. A gente não se reconhece como sujeito dessa violência. E então, eu vejo muito, eu gosto de jogar a senha, quando o cara diz que não é racista, é da cota para a universidade, para negros. Aí o cara pula lá feito um satanás. Então, para ele, enquanto negro, está assujeitado ainda, subserviente em funções de segunda categoria, está tudo bem, eu não sou racista. Mas quando ele pode concorrer numa vaga, pode ser um médico, né? Pode ser outra graduação qualquer, aí o cara é contra. E agora tem no Serviço Público Federal também cota para negros, viu, Marinho? Tem que ter em todos os cantos. Nos concursos federais, aqui no estado ainda não tem não, mas no federal... tem cota para negro agora. E nesse momento tá cheio de pessoas que vão falar mal, negro, se fosse competente passaria no vestibular, que é outra falácia. Por quê? Eu antes de ser promotor, eu passei no concurso para delegado da Polícia Federal e para uma escola militar. Então o pessoal que passou em primeiro lugar, depois que passa no concurso, tem que cursar. Aí o pessoal que passa em primeiro lugar são os últimos colocados lá dentro. Então o vestibular não quer dizer que o cara vai ser bom profissional depois de formado, não. É verdade. Às vezes o cara não sabe matemática, não sabe nada, mas ele aprende muito melhor as coisas lá do que o cara que sabe fórmulas decoradas, regras decoradas. Então, o que é que a gente precisa fazer? É mostrar que temos consciência. Palhano estava falando ali que daria 1 ano se a gente fosse falar aqui, porque isso demanda você ganhar a sua consciência, porquê das coisas, e até interpretar a fala de determinados políticos. E aí a sociedade, como você me perguntou, pode fazer muito, escolhendo bem. Mas o pobre, as pessoas preconceituosas, não votam em quem parece com eles. E a gente, quando ganha consciência, eles dizem, ou é doido, ou é isso, ou é aquilo. Ok, agora são 15 horas e 10 minutos. Deixa eu dar somente uma última nota aqui. O deputado Rômulo Gouveia, vice-líder do PSD, foi eleito presidente da Subcomissão Especial de Rádio Digital, instalada quinta-feira, dia 21, lá na Câmara dos Deputados. Ele vai fazer a discussão sobre o processo de transição do sinal analógico para o digital e do aperfeiçoamento do sistema de radiodifusão no Brasil. Rômulo Gouveia, o deputado aqui da Paraíba, a gente já pode então procurar o doutor Rômulo para fazer essa discussão
para ele explicar bem direitinho para nós como é que vai se dar essa transição do analógico dessa Rádio Tabajara AM, que é analógica, que vai passar para ser digital, né, Maurício? Boa tarde, pessoal. Até o próximo sábado. Obrigado pela audiência. Aquele abraço! ZYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.